Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Theo Borges. Nesse vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento e o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 15 de maio, onde nós temos a rodada decisiva, infelizmente está acabando, da Bundesliga 2, a 34ª rodada. Tem rodada decisiva na Itália, na Inglaterra, na Espanha e também Série A e Série B do Brasileirão. A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Vou tentar falar um pouco também sobre como foi até o momento esse sábado, principalmente na primeira divisão da Alemanha, e também passar uns recados que eu sempre esqueço de avisar depois, tá? Antes de começar, vou pedir você encarecidamente para você se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo. É uma ótima forma de você dar esse feedback positivo aqui para o meu trabalho e, óbvio, para a gente poder alcançar novas pessoas com uma palavra um pouco mais realista sobre a nossa área. Lembrando que isso aqui não é um vídeo de palpites, mas eu tento te ajudar da melhor maneira possível a criar um pouco de cenário, né? Um cenário mais realista de como você pode atuar. Eu só trabalho ao vivo, mas mesmo que você seja um punter, que você seja um apostador recreativo, provavelmente por aqui você vai encontrar um pouco mais de conhecimento sobre as equipes, um pouco mais de como é que eu vou dizer? Tem uma palavra boa para isso. Fundamento para você fazer provavelmente as suas entradas. Tá bom? Antes da gente começar também, deixa eu passar um recado que a Betfair tem me pedido para vocês sobre o YouTube da Betfair. A Betfair começou um YouTube oficial, chama Betfair Brasil. Se você ainda não está inscrito nesse canal, vou deixar na primeira descrição aqui embaixo, primeiro link da descrição, Betfair Brasil. Você clica ali, já vai direto para a opção de se inscrever ou não, você clica lá em confirmar. E nesse domingo, está escrito aqui já, ó, dia 15 do 5 às 15 horas, teremos o lançamento de um programa com o Thiago Leifert e mais 3 apresentadores ao vivo para falar do Brasileirão, pré, durante os jogos e depois dos jogos. Esse programa vai se chamar Dia de Jogo, tá? Então prestigiem ali o canal da Betfair. Se você não é inscrito ainda, clica ali embaixo e se inscreva. Nesse programa inicial desse domingo, inaugural, né, que fala, o Ronaldo Fenômeno vai participar desse programa. Beleza? Então é a Betfair crescendo cada vez mais no Brasil, e para quem tem medo da Betfair sair do Brasil, a Betfair vai demonstrando que está cada vez mais forte, mais interessada em permanecer por aqui. Tá bom? Então clica aí embaixo, não deixa de se inscrever. Vamos falar um pouquinho sobre... tem artigo meu no blog da Betfair sobre a segunda Bundesliga, né, que vai acontecer nesse domingo, mas se você quiser, você pode ver esse vídeo de hoje, que vai te dar todas as informações possíveis, mas se você quiser também acessar lá o blog da Betfair para me dar essa moral, é legal, eles vão ver que o artigo está sendo acessado e que vocês têm interesse, né? Quem gosta de Bundesliga 2, óbvio, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos falar sobre essa rodada, então, da Bundesliga 1 rapidinho, só passar um resumo para vocês. Bom, só os jogos que importam, tá? O Leipzig entrou já classificado para a Champions em caso de empate, acabou empatando, se classificou para a Liga dos Campeões, e o Bielefeld, a Arminia Bielefeld, infelizmente foi rebaixado direto para a Bundesliga 2. O Dortmund venceu de virada o time do Hertha na despedida do Haaland e colocou o Hertha, por conta da vitória do Stuttgart aqui embaixo, colocou o Hertha na relegation. O Hertha agora vai pegar ou o Bremen, ou o Hamburgo, ou o Darmstadt, a gente já vai falar sobre isso. O Leverkusen colocou água no chope do Freiburg. O Freiburg já estava praticamente sabendo que não iria para a Champions, seria muito difícil, mas durante o jogo deu uma acendida ali na euforia do Freiburg. Só que o Leverkusen, no último lance do jogo, com o gol do meio do campo, já que o goleiro estava fora da área, o Leverkusen venceu por 2-1. O jogo do Stuttgart também foi muito emocionante. O Stuttgart fez um gol no início. Foi engraçada essa situação. O Kaladzic, atacante do Stuttgart, bateu o pênalti, o goleiro pegou a bola, foi para escanteio. Tá lá o Kaladzic chorando, com cara de choro, arrependido. Cruza o escanteio, o Kaladzic faz um gol de cabeça. Só futebol mesmo, meu Deus. E depois o próprio, se eu não me engano, foi o próprio Kaladzic que fez no final, né? Não, foi o Endo. Depois o Stuttgart conseguiu marcar praticamente no último lance do jogo e dar aí a permanência do Stuttgart na primeira divisão. A torcida invadiu o campo, foi uma coisa assim muito bonita de se ver. O União Berlim começou vencendo por 2-0 o Bochum. União Berlim confirmando a sua vaga na Europa League, tomou empate 2-2, mas conseguiu um gol com o Tayô no final e ficou 3-2. O Bayern empatou com o Wolfsburg, o Gladbach goleou o Hoffenheim, o Mainz e Frankfurt fizeram um jogaço
que foi muito bom também em relação ao mercado de gols. Eu acabei me envolvendo num mercado de gols ainda maior, então não deu muito certo para mim. Foi um jogo muito aberto. E o Augsburg com o Furt, eu realmente não fiz nada. Tá? Então foi um domingo, tomara que seja bom. Foi um sábado muito bom. Em algumas oportunidades de alavancagem foi muito bom para mim. Deixei, obviamente, algum dinheiro no mercado tentando buscar algumas loucuras que eu gosto, mas foi uma rodada muito boa. Nesse momento, o time do Spezia vai vencendo a Udinese por 3-1. Isso vai garantindo o Spezia praticamente na primeira divisão. O Salernitana teve chance de virar contra o Empoli, mas perdeu um pênalti. E esse resultado foi até bom para a Salernitana, não foi ruim não. A Salernitana fica fora da zona de rebaixamento. Chelsea e Liverpool vão empatando 0-0. O Salah, se não me engano, saiu machucado, tá? Enfim, não vou gastar muito tempo aqui não. Vamos para cima, vamos falar sobre o dia de hoje. Vamos começar com a Bundesliga 2, tá? E aí, óbvio, vou chamar aqui o nosso amigo Dossiê, que eu desenhei ontem na Bundesliga 1 e eu vou desenhar, já desenhei aqui também da Bundesliga 2. Vamos colocar isso aqui para baixo para não perder a atenção. Nós temos o Schalke com 62 pontos na liderança da competição. O Schalke já está garantido na primeira divisão. O Schalke retornou depois de uma bela virada contra o time do São Paulo e perdia por 2-0 e virou para 3-2. Tá? Ali do lado direito estão os adversários, tá bom? O Schalke pega o Nuremberg fora de casa. Por que esse jogo ainda interessa para o Schalke? Porque ele ainda não é campeão. Nessa última rodada, a gente tem uma disputa do Schalke com o Bremen para saber quem será o campeão da Bundesliga 2. Importa muito? Para o Schalke eu acho que o mais interessante era retornar, mas não custa nada, né? Financeiramente deve ser bom. O que o Schalke precisa fazer para ser campeão? Empatar. Se ele pontuar contra o Nuremberg, ele vai ser o campeão da Bundesliga 2. Porque mesmo que o Bremen vença o seu jogo em casa contra o Regensburg, o saldo de gols do Schalke é muito maior, a não ser que o Bremen faça ali 7-8-0. Né? Não dá para descartar, mas é uma situação bem improvável, tá bom? A briga então pelo título passa só por esses dois, e como o Schalke tem um excelente desempenho fora de casa, nos últimos 6 jogos foram 5 vitórias e 1 empate, é de se esperar que o Schalke tenha pelo menos ali um empate fora de casa. Mas se não acontecer, para o Bremen ser campeão, basta que o Schalke perca, basta, né? E o Bremen vença o seu jogo contra o Regensburg, aí sim o Bremen iria 63, o Schalke ficaria com 62. Essa é a disputa do título, mas não é isso que me interessa, tá? Vamos falar sobre a disputa para o acesso, tá? Essa segunda colocação aqui, eu coloquei o Schalke em verde porque ele já foi, tá? Essa segunda colocação aqui dá direito a uma vaga direta para a Bundesliga 1. Então estão descendo da Bundes 2 o Greuther Fürth e o Darmstadt e o Arminia Bielefeld. Está na relegation o Hertha Berlim e pode subir agora direto quem ficar na segunda colocação da Bundesliga 2. Quem ficar na terceira colocação faz o playoff com o Hertha, entendeu? Fora de casa e dentro de casa, o jogo ida e volta, tá? Quais são as chances de cada um? Bom, o Bremen joga contra o Regensburg em casa. Para o Bremen permanecer na segunda colocação e conquistar uma vaga direta para a Bundesliga 1, basta empatar. Se o Bremen pontuar em casa contra o time do Regensburg, ele vai subir direto. Por quê? Porque o Bremen tem 60 pontos e o Hamburgo e o Darmstadt também só podem chegar a 60. Então, caso o Bremen pontue, o Bremen vai a 61 e ficaria um ponto acima de todos os times embaixo, tá? Então basta para o Bremen para subir direto, um empate tá bem tranquilo para o Bremen, a não ser que ele se complique, tá? Eu particularmente não confio tanto no Bremen, já vou até colocar o jogo do Bremen aqui com o Regensburg, depois para a gente conversar. A odd do Bremen é de 1,25. Das últimas vezes que o Bremen começou com uma odd baixa em casa, contra o Ingolstadt não venceu, contra o Sandhausen não venceu, contra o Nuremberg não venceu e contra o Holstein Kiel perdeu. Abriu 2-0 e tomou a virada para 3-2. Então, nos últimos 4 jogos que o Bremen começou com uma odd abaixo de 1,40, hoje está 1,25, ele não venceu. Tá? Essa é a esperança do Hamburgo e do Darmstadt, de torcer para uma derrota do Bremen, não basta o empate, uma derrota do Bremen, para que eles consigam tentar essa vaga direta.
né? Mas, sabendo que essa vaga direta está muito difícil, a chance de Darmstadt e Hamburgo acaba sendo, a chance mais plausível, mais palpável, acaba sendo ficar com a terceira colocação, que dá a vaga na promoção, que é o jogo de relegation, enfrentar o time do Hertha Berlim. É um time forte, mas é um time que tem muitos problemas defensivos, né? Foi o segundo time que mais tomou gol na Bundesliga 1. Né? Então, eu acredito plenamente que Darmstadt e Hamburgo conseguem bater de frente com o Hertha e vão fazer um jogo duro, tá? Quais são as chances de cada um? Já falamos do Schalke, já falamos do Bremen, né? O Schalke empatando é campeão, se perder e o Bremen vencer, perde o título, mas continua com a vaga direta. O Bremen pode ser campeão se vencer e o Schalke perder, mas se empatar, fica com a vaga direta, tá? Agora, quais são as chances de Hamburgo e Darmstadt? O Hamburgo, ele tem o melhor saldo entre todas as equipes, só que ele só pode atingir 60 pontos. Então, em caso de vitória fora de casa contra o Hansa Rostock, o Hamburgo chegaria a 60 pontos e teria que torcer, se ele quiser chegar na vaga direta, contra o Bremen, para o Bremen perder. Aí, com um saldo de 11, né? Ou seja, um saldo melhor do que 11 a mais, né? Um saldo melhor do que o Bremen, ele ficaria com a segunda colocação. Se ele não conseguir vencer o time do Hansa Rostock, para ele permanecer com a terceira colocação, basta que ele faça o mesmo número de pontos na partida que o Darmstadt. O Darmstadt joga em casa contra o Paderborn, que é um dos melhores visitantes da competição. Então, sim, o adversário do Darmstadt é muito difícil. Mas, desde que o Darmstadt faça mesma quantidade de pontos que o Hamburgo já fica com essa terceira colocação. O que é a mesma quantidade de pontos? Se o Hamburgo empatar, o Darmstadt empatar. Se o Hamburgo vencer, o Darmstadt vencer. Se o Hamburgo perder, o Darmstadt perder. Entendeu? O que o Darmstadt precisa? Para alcançar a segunda colocação, o Darmstadt precisa torcer para que o Bremen perca para o Regensburg, para que ele se mantenha com 60, para que o Hamburgo faça uma pontuação menor do que ele, porque o saldo de gols do Hamburgo é melhor. Então, mesmo que o Bremen perca, mas se o Hamburgo fizer a mesma pontuação que o Darmstadt não consegue passar o Hamburgo. E vencer o seu jogo, obviamente. Então, se o Darmstadt vence o Paderborn, vai a 60. Se o Bremen perde, ele assume a segunda colocação. Porém, se o Hamburgo também vence, aí é o Hamburgo que assume a segunda colocação e o Darmstadt fica com a terceira. Tá embolado, mas eu vou ajudar vocês através essa colinha que eu fiz aqui, ó, que também tá lá no meu artigo. Vamos lá. O Schalke. Título: pontuar contra o Nuremberg. Simples, tá? Segunda colocação, mas mesmo assim classifica para a Bundesliga 1 e já está na Bundesliga 1. Perder para o Nuremberg e o Bremen venceu o seu jogo contra o Regensburg. Tá bom? Werder Bremen. Deixa eu apagar isso aqui. Já falamos do Schalke, né? Deixa eu puxar o Schalke para baixo agora. O Bremen. Para o Bremen ser campeão, ele precisa vencer o Regensburg e o Schalke perder o seu jogo contra o Nuremberg. Para ele conquistar uma vaga direta, ele tem que vencer ou empatar contra o Regensburg. Ou seja, basta pontuar. Para ele ficar na terceira colocação, com a vaga nos playoffs e disputar ida e volta contra o Hertha, ele tem que perder para o Regensburg e um dos dois, ou o Hamburgo ou o Darmstadt, vencer os seus jogos. Então, por exemplo, o Hamburgo venceu, o Regensburg perdeu, o Bremen cai para terceira colocação. Para ele continuar na Bundesliga 2, e existe essa possibilidade, o Bremen teria que perder para o Regensburg e os dois adversários, tanto o time do Hamburgo quanto o time do Darmstadt, ganharem os seus jogos. Porque aí iria ser 3 equipes com 60 pontos, certo? Porém, o saldo de gols do Bremen é o pior das 3 com 60 pontos. Então, para o Bremen continuar na Bundesliga 2, ele teria que ser derrotado pelo Regensburg e o Hamburgo e o Darmstadt teriam que vencer os seus jogos. Se isso aqui acontecer, mas só um deles vencer, o Bremen fica com a vaga nos playoffs, tá bom? Fácil de entender, tá? Vamos falar do Hamburgo rapidinho, vocês já devem ter entendido. Para pegar uma vaga direta, torce para que o Regensburg perca e vence o time do Rostock. Para ficar com a terceira colocação, que ele já tem hoje, empata ou
empate ou vitória do Bremen, que é um dos seus concorrentes, e fazer a mesma pontuação do Darmstadt. O Hamburgo não pode fazer uma pontuação inferior ao Darmstadt, senão ele vai perder a terceira colocação. E se ele quiser ficar na Bundesliga 2 pelo 5º ano consecutivo, ele tem que fazer menos pontos do que o time do Darmstadt. Tá bom? De nada adianta o Bremen perder o seu jogo e o Hamburgo fazer menos pontos do que o Darmstadt. De nada adianta. E para o time do Darmstadt, já que a gente está falando do Darmstadt, para finalizar, o Darmstadt precisa... A situação do Darmstadt é um pouco mais complicada, mas pode acontecer, né? O Darmstadt, para pegar essa vaga direta da segunda colocação, ele tem que torcer para que o Paderborn... ele tem que vencer o Paderborn, torcer para a derrota do Bremen e tem que torcer para que o Hamburgo perca ou empate, para que ele faça mais pontos que o Hamburgo. Aí sim ele iria para a terceira colocação. Para ele ficar com a terceira colocação... para a segunda colocação. Para ele ficar com a terceira colocação, o time do Darmstadt tem que fazer mais pontos do que o Hamburgo e o Bremen pontuaram o seu jogo, né? Então ele até tentaria chegar na segunda, fazendo mais pontos do que o Hamburgo, mas se o Bremen empatar, ele já não consegue e fica em terceiro. E se ele quiser ficar novamente na Bundesliga 2, porque o Darmstadt está batendo na trave também há muito tempo, se ele fizer o mesmo número de pontos do Hamburgo ou menos, né, ou igual ou inferior, ele fica na Bundesliga 2, tá? A minha opinião é que o Bremen deve vencer em casa o Regensburg, ou pelo menos empatar, e deve ficar com a segunda colocação. Seria uma grande tragédia aqui para o Bremen não conseguir vencer esse jogo. Uma pena que a odd está tão baixa. E a maior emoção vai estar aqui, ó, entre Hamburgo e Darmstadt. A gente pode ter uma emoção na disputa do título, mas eu acredito que por ser duas grandes equipes, que o objetivo era mesmo voltar, qualquer um que ficar com o título tá bom, desde que eles consigam uma vaga direta, né? A grande disputa vai estar aqui, ó, entre Hamburgo e Darmstadt. Agora vamos falar de odd. Acho que vocês conseguiram entender. Agora vamos falar de cotação. O Bremen joga em casa contra o Regensburg, como eu falei, mas a odd está muito baixa para uma Bundesliga 2. Eu não me atreveria a trabalhar aqui. Até acho que por ser um jogo festivo, se o Bremen sair na frente, o Bremen pode sim acumular gols contra o Regensburg. Uma coisa que tem que ser dita é: o Regensburg é um dos melhores times de cabeça da competição e da Alemanha, né? Fica atrás ali do Bayern, fica atrás do Frankfurt, do Freiburg, mas é um time muito bom que já chegou a liderar a competição da Bundes 2 por muitas rodadas e infelizmente vai terminar aqui na 13ª colocação. Eu lembro que no início eu criticava muito o Regensburg, falando que ele não tinha time para estar lá em cima e realmente o elefante caiu da árvore. Mas enfim, essa odd do Bremen é muito complicada e essa odd do Match Odds vai amassar muito as odds dos gols. Então, se você for fazer gols, trabalhe com cotações mais justas, espera melhorar, tá? No início vai estar muito amassado. E legal, alguém me ligando. Enfim, deixa eu tirar aqui o som. Aí, agora não tem problema. O outro jogo que importa é Darmstadt e Paderborn. Vamos seguir a ordem? Deixa eu pegar o jogo do Hamburgo aqui, ó. Aqui. Hansa Rostock e Hamburgo. Vai ser tudo no mesmo horário, tá? 1,50 é a odd do Hamburgo contra o Hansa. Meus amigos, de quem faz a Bundesliga 2 há muitos anos? O Hamburgo, ele nunca chegou tão vivo numa competição, num final de competição. Geralmente o Hamburgo, nessas rodadas, ele já chegava se complicando. Ele já chegava tendo perdido a penúltima, né, na maioria das vezes. Mas dessa vez o Hamburgo conseguiu uma sequência de 4 vitórias. Então a chance do Hamburgo conquistar uma vaga na primeira divisão, ou pelo menos nos playoffs, é real. O grande problema é o fantasma da Bundes 2. Eu lembro que teve uma situação onde o Hamburgo precisava vencer o Sandhausen, num jogo onde o Sandhausen só cumpria tabela. Dentro de casa o Hamburgo conseguiu perder de 5-1. Então assim, nada é impossível para o Hamburgo em relação a se complicar. E o time do Hansa, apesar de vir de 4 empates seguidos, tem uns jogadores muito bons de bola aérea. Então eu não duvido que o Hansa tente sim complicar a vida do Hamburgo. Pode rolar mala branca aqui, pode rolar sim, de ambos os lados, né? Todo mundo tem interesse nesse jogo, mas a 1,50 para o Hamburgo está muito puxado. Vai me tirar também de qualquer possibilidade de match odds e vai me deixar de olho no mercado de gols.
Não duvido que se o Hamburgo abrir o placar, esse jogo fique um pouco mais xoxo. Porque pro Hamburgo, independente da quantidade de gols, se ele vencer, tá excelente. Basta que ele faça o mesmo número de pontos que o Darmstadt para conseguir ficar com a terceira colocação. E caso aconteça uma terrível situação para o Bremen, do Bremen perder, o Hamburgo ficaria com a vaga direta. Então o Hamburgo está mais preocupado aqui em vencer o jogo do que propriamente em golear. Então eu viria para esse jogo mais cauteloso em relação a gols, a não ser que o Hansa Rostock venha para cima de qualquer maneira. Se o Hansa, atenção, se o Hansa Rostock sair na frente, aí, meus amigos, o Hamburgo vai ficar igual um maluco tentando buscar esse empate e tentando buscar a virada. Aí sim, a gente pode ver o Hamburgo completamente desconfigurado, completamente desorganizado e emocionalmente muito abalado. Aí pode ser uma situação para ficar de olho aqui no mercado de gols, tá? Então eu já vou marcar aqui, ó, caso o Hamburgo saia atrás, a gente pode ter uma situação de desorganização. E aqui no Werder Bremen, caso o Bremen saia na frente, a gente pode ter uma situação boa também para buscar mais gols do Bremen, porque pode se tornar um jogo festivo, mas também pode ser um pesadelo. Vamos ver o que vai acontecer. O terceiro jogo é o do Darmstadt contra o Paderborn. Aqui a gente não tem ódio, mas eu vou buscar para vocês aqui. Darmstadt e Paderborn. 1,50 também é a odd do Darmstadt. É brincadeira? O pessoal tá forçando essas odds. O time do Darmstadt em casa é o quinto melhor mandante. São 9 vitórias em 16 jogos. Quase metade dos jogos ele venceu. Só que o visitante, o Paderborn, é um dos melhores visitantes da competição. Então essa odd do Darmstadt, por mais que o Darmstadt precise da vitória, essa odd do Darmstadt está muito esmagada. Eu sei que o Darmstadt vai entrar com uma pressão absurda nesse jogo tentando a vitória. Mas o Paderborn é chato fora de casa, tá? Esse jogo aqui, ele tem uma cara muito grande de gols por conta da pressão do Darmstadt. O Darmstadt não pode nem pensar em empatar, porque ele não pode fazer a mesma pontuação com o Hamburgo. Então, independente se o Hamburgo está perdendo, está empatando, o Darmstadt tem que vencer, tá? Então, eu ficaria de olho aqui no mercado de gols também. E caso o Paderborn esteja vencendo, ficar de olho numa possível virada do Darmstadt, numa situação de alavancagem, porque eles vão para cima com tudo e vai acontecer, provavelmente deve acontecer, no final dos jogos ali por volta dos 85, o goleiro na área e a gente tendo a oportunidade para pegar o over limite com odds mais altas, com goleiro fora do gol, que acontece muito na Alemanha, tá bom? É quase que regra. O outro jogo que envolve o que a gente estava comentando é um empate do Schalke para ser campeão. Sinceramente, eu vou ficar um pouco mais desfocado desse jogo, porque a vontade do Schalke aqui é bem pequena. O empate garante o título, então não precisa fazer tanta força assim. Esse jogo daria para ficar de olho no match odds, mas trabalhar match odds na Bundes 2 costuma ser bem difícil. Eu acredito num empate ou numa vitória do Schalke, mas se perder e o Bremen vencer, não vai ser nada de outro mundo. Afinal de contas, o grande objetivo do Schalke era a classificação. Tá bom? O resto, eu vou ficar de fora. Com todo respeito, não tem mais nenhuma briga aqui, então eu fico de fora. Tá? A Eredivisie já terminou. O Ajax foi campeão, então eu não vou fazer mais nada. A La Liga, nós temos ainda disputa pela Champions, deixa eu lembrar aqui. Eu acho que não, né? 61, deixa eu dar uma olhada na classificação aqui da La Liga. Eu acho que não tem mais como. O Real Sociedad com 59 só consegue chegar a 65, então ele não consegue chegar no Sevilha. O Betis com 61, ele conseguiria chegar a 67, mas aí teria que torcer para 2 derrotas do Sevilha, tá? Então, um empate aqui praticamente já garante o Sevilha na Champions League. O Atlético de Madrid já está garantido, tá? Então eu vou trabalhar provavelmente alguma coisa relacionada a um layer per equipe em campo aqui, tá? O jogo do Betis, como existe uma grande necessidade do Betis vencer, e o Granada, pelo que eu tô vendo aqui, é muito difícil do Granada cair, né? 33, ainda tem chance de cair. O Granada vem pelo empate aqui, porque aí iria 38 e o Mallorca não conseguiria alcançá-lo. Jogo difícil, cara. Essa odd do Betis está um pouquinho baixa. Vou pular esse jogo aqui. O Mallorca precisa vencer.
Não estou acompanhando o campeonato espanhol na parte de baixo da tabela, não sei como está jogando o Mallorca, vem de 2 derrotas e um empate, mas precisa desesperadamente da vitória. Necessidade de vitória é garantia de vitória? Não, não é. Tá? Então eu não vou me envolver aqui numa odd tão baixa. O Barcelona já tá livre, né? Já está classificado, tanto como 67... Não, o Barcelona ainda pode perder a segunda colocação caso perca os 2 jogos. É uma situação improvável, né? Mas o Barcelona joga praticamente por um empate aqui para garantir a segunda colocação, a vaga na Supercopa da Espanha e mais 3,4 milhões de euros, tá? O Getafe já está praticamente livre do rebaixamento. Dá para trabalhar match odds aqui? Dá, né? Não tem nenhum problema. Real Madrid, campeão, joga contra o Cádiz, que briga contra o rebaixamento. Deve jogar um time bem misto, vamos ser sinceros, com essa odd do Real aqui deve estar um time bem mesclado. Não sei se eu me envolveria nesse jogo, estou com receio do que... Pelo fato do Cádiz precisar vencer, e na verdade o Cádiz não precisa nem empatar, ele precisa vencer mesmo, não sei se daria para vir para cá para buscar algo em Lei Real Madrid. Trabalhar Lei Real, mesmo com time misto, não é a minha praia, tá? O Real Sociedad não tem mais chance de ficar com a vaga na Champions, mas pode perder a vaga na Europa League. E esse aqui é um confronto direto. O Villarreal, que foi semifinalista da Champions e é o atual campeão da Europa League, está querendo uma vaga na Europa League do ano que vem. Então é um confronto direto que dá também para trabalhar aqui num Leia Pior Equipe em campo. Tá? Esses são os jogos que eu vou fazer no espanhol. É isso. Agora, Premier League. O Tottenham joga contra o Burnley às 8 da manhã. Essa odd do Tottenham é que me desanima. O Tottenham é um time reativo, então é mais complicado de trabalhar um back Tottenham com essa odd tão baixa. Eu vou acabar pulando por conta disso, tá? Porque não é porque eu não gosto do Tottenham, mas é o estilo de jogo que eu não curto tanto, tá? O Tottenham tá a 1 ponto do Arsenal, os dois brigam direto para essa vaga direta na Champions e vai ser provavelmente um jogo aqui onde o Tottenham tente vencer. Para mim vence, mas sinceramente não vem para fazer. O Burnley está com 34 pontos, 1 ponto fora da zona de rebaixamento. E se fizer um gol no Tottenham, vai tentar segurar de qualquer maneira. Então vai ser muito difícil do Tottenham virar esse jogo se o Burnley sair na frente. Mas se o Burnley sair atrás do placar, a gente pode ter uma situação de gols aqui, já que o Burnley não pode perder o jogo. Tá? Então eu vou ficar de olho no mercado de gols. O Leeds está dentro da zona de rebaixamento, precisa vencer o Brighton. Né? Então é outro jogo aqui que tem uma tendência de ser bem movimentado, mas eu não estou trabalhando nesses jogos de meio de tabela. O Watford e Leicester, o Watford também já abraçou, como diz o Felipe Fernandes, já abraçou o Papai do Céu, né? Já foi. O Leicester não briga por mais nada. Temos a disputa ainda do título do City contra o West Ham nesse momento. Quanto é que está o jogo do Liverpool na FA Cup? 0-0 ainda, 89 minutos. Então não tem nada a ver com a Premier League, mas só para ver como é que o Liverpool, né, jogou aqui contra o Chelsea. O City, se vencer, fica, cara, praticamente com o título. Praticamente mesmo. Se vencer, vai ser praticamente campeão. Então a gente tem aqui uma... Aliás, praticamente não, né? Se vencer... Não seria campeão porque o Liverpool pode vencer também e ficar com 2 pontos. Então aqui a gente tem aqui um cenário de quase, mas não é ainda. Dá para vir trabalhar um back City? Dá. O último jogo me deu leitura para back City? Não. Contra o Wolverhampton, contra o Wolves não deu leitura. O De Bruyne fez 4 gols, mas mesmo assim eu não tive leitura para pegar o primeiro gol. Eu venho para consultar esse back, mas é muito difícil jogar contra o West Ham, tá? Porque o West Ham não tem chance de... Aliás, tem. Ele tem chance de pegar uma vaga na Europa League direto, porque o United tem um jogo só para fazer e o West Ham tem 2. Mas a tarefa do West Ham é só ter que vencer o City, né? Se vencer o City, o Liverpool fica vivo ainda na competição. Mas tomar muito cuidado porque o West Ham é muito bom de cabeça e muito bom de contra-ataque, tá? O restante, acho que a única coisa que tem em briga aqui também é o Everton com o Brentford. O Everton já distanciou um pouquinho da zona de rebaixamento, mas se pudesse empatar aqui seria excelente para o Everton. O Brentford não briga por mais nada, mas aí, como eu falei, já é jogo de meio de tabela, eu não tenho tanto conhecimento assim sobre a Premier League. Premiership está decidida, o Celtic já foi campeão, hoje deu um show para a torcida ver e goleou o time do Motherwell. Enfim, a Primeira Liga de Portugal, a Liga Nossa também já foi.
A Superliga da Turquia também já foi, então vamos falar sobre a Série A italiana. Bolonha e Sassuolo fazem um jogo de meio de tabela que não tem muita importância para ninguém, tá? Vai ser um jogo provavelmente corrido, bom para trabalhar gol. Se você tiver coragem de acordar às 7h30 da manhã no domingo, vem para cá porque pode ser interessante. Eu vou estar acordado, né? Já vou ter acordado ali umas 5, 5h30, já estou de pé, então eu vou dar uma olhada nesse jogo, tá? Não custa. Napoli e Genoa. O Napoli não consegue mais alcançar o time da Inter e provavelmente também não pode ser alcançado pela Juventus. Então o Napoli joga aqui pelo terceiro lugar, vamos dizer assim, né? O Genoa joga um jogo da vida. O Genoa tem 28 pontos, precisa demais da vitória. Então, por ser um jogo dentro de casa, o Napoli não está muito bem com seu treinador, tem tido ali uns desafetos com o treinador. Mas por ser um jogo dentro de casa, caso o Genoa saia atrás, pode ser que o Napoli consiga espaço para ampliar. Tá? Mas eu não duvido que se o Genoa sair na frente, o Napoli fique martelando ali e tenha dificuldade de conseguir virar esse jogo, tá? Porque o Genoa precisa muito da vitória. Eu vou ficar de olho no mercado de match odds aqui. Tá? E aí chegamos nos dois jogos mais importantes da Itália hoje, que é Atalanta e Milan, Milan e Atalanta, e Cagliari e Inter. Por que é importante? É a penúltima rodada, são 2 pontos de diferença. O Milan pega um dos piores adversários possíveis para se enfrentar, porque a Atalanta é hoje a terceira melhor visitante na competição. Tem 12 vitórias fora de casa a Atalanta. Tá? E o Milan não vence a Atalanta em casa há muito tempo. Né? Então tem um tabuzinho aí, a Atalanta não vem fazendo uma boa temporada, foi eliminado da Champions, foi eliminado da Europa League, não vai conseguir classificação para Champions esse ano, está brigando ali por uma Europa League, mas mesmo assim é um adversário muito difícil e eu não concordo com essa odd do Milan 1,75. Para mim essa odd do Milan tinha que estar mais alta, tá? Então o Milan pode sim se complicar nesse jogo, mas o que eu vi do Milan contra o Verona me agradou em relação à vontade. O Verona saiu na frente, o Milan foi lá e virou o jogo, goleou o jogo com uma vontade absurda. Então, às vezes falta qualidade no Milan, mas vontade não falta, tá? Então, deixa eu ver os últimos jogos entre eles aqui, vai. 3-2 pro Milan, 2-0 Milan, 3-0 Atalanta, 1-1, 5-0 Atalanta, 3-1 Milan. Me parece um jogo bom para gols. Porém, é um jogo decisivo pro Milan. Então, se o Milan sair na frente, ele tem que saber dosar também. Se ficar só recuado esperando a Atalanta para tentar segurar a vitória, vai ser complicado. A Atalanta pode buscar esse empate. Eu ficaria de olho num jogo para match odds inicialmente, porque eu acho que essa odd do Milan pode vir a corrigir. Até vou marcar aqui uma possibilidade de correção do favorito. E não descarto também trabalhar gols aqui. Tá? Por último, Cagliari e Inter. 1,40 odd da Inter, dá para vir buscar esse padrão de back Inter aqui, mas não se engane. O Cagliari está completamente ameaçado. A Salernitana empatou hoje contra o time do Empoli. A Salernitana chegou a 31 pontos e o Cagliari tem 29. Ou seja, o Cagliari precisa vencer esse jogo contra a Inter, e é uma tarefa super simples, né? Vencer o jogo contra a Inter e na última rodada torcer contra a Salernitana. Né? Vencer os 2 últimos jogos e torcer contra a Salernitana. Então não é fácil a tarefa do Cagliari e de novo aqui a gente tem um cenário de desespero e desorganização. Se a Inter sair na frente, é provável que o Cagliari se exponha e a Inter consiga, com um bom contra-ataque que tem, ampliar esse marcador, tá? Então eu também ficaria de olho no possível back Inter. Isso aqui é consulta, é olhar ao vivo, é identificar padrão e, óbvio, se sair na frente no mercado de gols, tá? Se a Inter não vencer o Cagliari e o Milan vencer a Atalanta, o Milan será o campeão da Série A italiana praticamente, tá? Porque o Milan iria a 83 e a Inter ficaria com 79 e não daria mais para pegar. Tá? Então, o Milan vence a Atalanta e torce por um empate ou por uma derrota da Inter. A Inter vence o Cagliari e torce por um tropeço do Milan, ou um empate ou uma derrota do Milan. Tá bom? Vai ser emocionante essa 37ª rodada do italiano. E para fechar, Brasileirão, começando com Série B, Vasco e Bahia. Aqui um jogo bem parelho, né? O Vasco com 10 pontos, o Bahia com 13. Jogo também para trabalhar match odds aqui no domingão. E Náutico contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando bem, hein? O
O Cruzeiro vem jogando muito bem, contra o Remo amassou, a torcida apoiou muito, o Cruzeiro tá num caminho muito bom, tô gostando muito desse treinador do Cruzeiro, também vou ficar de olho no Match Odds aqui. Na Série A do Brasileirão, temos São Paulo e Cuiabá. Ódio do São Paulo 1,50, de praxe ver o São Paulo em casa 1,50, né? O São Paulo, como o próprio Rogério Ceni deu uma entrevista falando, tem que melhorar ainda muita coisa, dá para melhorar ainda muita coisa, mas em casa é muito forte, são 2 jogos, 2 vitórias, não só no Brasileirão, mas foi assim no Campeonato Paulista e está sendo assim também na Copa do Brasil. Então é difícil sim vencer o São Paulo no Morumbi, mas o time do Cuiabá é aquele time que geralmente joga por um empate, tá? Então vamos ver como é que a gente vai ter aqui possibilidade de trabalhar também no Match Odds. Coritiba e América Mineiro. O América vem muito bem no Brasileirão nesse início, hein? O Coritiba vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Santos, perdeu de 3-0, tinha vencido o primeiro jogo em casa por 1-0. Perdeu para o Santos também no Brasileirão, mas venceu o Fluminense de virada por 3-2 em casa, tá? Então os últimos jogos do Coritiba em casa foi 3-0 contra o Goiás, 1-0 contra o Santos na Copa do Brasil, 3-2 contra o Fluminense e agora vai pegar o América Mineiro. Então, dentro de casa, o Coritiba também está invicto e vai ser um jogo bem difícil, também é um jogo bom aqui com cotações para o Match Odds. Botafogo e Fortaleza. Puta, que cara de gols que tem esse jogo, né? Fortaleza segue sendo o último colocado, com 1 empate e 3 derrotas. O Botafogo dentro de casa empatou com o Juventude e perdeu para o Corinthians. E o Fortaleza, como visitante, perdeu os 2 jogos. Olha, eu vi o jogo do Fortaleza contra o São Paulo, não foi um jogo ruim. E eu vi o jogo do Fortaleza contra o Corinthians em Itaquera e não foi de maneira nenhuma um jogo ruim. Então, se o Botafogo não fizer um jogo muito direitinho, o Fortaleza pode surpreender o Botafogo sim, tá? Então, também vou ficar de olho no Match Odds aqui. Agora já começa a ficar mais tarde os jogos, né? Aí eu já vou estar sem gasolina, sem combustível, para conseguir ver tudo isso. Avaí e Juventude e Goiás e Santos provavelmente vão ser jogos que eu vou já estar bem cansado para acompanhar. Mas eu não fugiria da mesma coisa que vocês sabem, jogos parelhos. Trabalharia mercado de Match Odds no Brasil. Beleza? 37 minutos de vídeo. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. E a gente se vê na segunda-feira, de preferência com a banca inteira, meus amigos, não vão fazer besteira, faça o simples, gestão de banca e, obviamente, foca nos seus métodos, não inventa outras metodologias no meio do jogo, faz o simples que funciona, tá bom? A gente se vê então, um grande abraço e um ótimo domingo para vocês.